Shalom, shalom, meu povo. Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem em nome do Senhor Jesus Cristo. Quanto tempo, né? Mas é preciso. Amém? Glória a Deus. Eu vou falar hoje um assunto muito polêmico, muito que eu estava temendo muito de falar aqui com vocês, né? Uma coisa que eu queria contar e estou ainda temendo, amém? Que são as minhas experiências fora do corpo, né? E eu queria contar um pouco essas histórias para você. Quero, aleluia, Jesus, falar, né? A grandeza de Deus e a beneficência que Ele tem para conosco, por mais ainda que nós não estamos vendo, por mais ainda que nós não está sabendo, os grandes livramentos que Deus Ele nos dá, né? E Deus Ele é maravilhoso, glória a Deus, aleluia, né? Eu queria só falar um pouco com vocês, as minhas experiências fora do corpo. Eu sei que você vai pensar ou pode estar pensando, mas para que eu quero saber das suas saídas fora do corpo? Mas eu quero falar, amém? Eu quero falar e eu vou falar em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Porque não é o meu querer, né? As minhas projeções astrais, como falam aí, né? Não foi projetadas, não foi premeditadas, né? Foram espontâneas, né? Talvez hoje eu entenda porque Deus ele fez isso comigo, né? Deus permitiu isso, né? Que são experiências para nós amadurecer na presença do Senhor, né? E Deus ele é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus não faz nada pela metade. Aleluia, Jesus, por mais ainda que eu esteja passando por dificuldades, você esteja passando por dificuldades, que você esteja na abundância, né? Mas a experiência, né, que fica, e eu queria falar isso com vocês hoje, mas antes eu queria trazer aqui em Salmo 142, né? A oração no meio de grande perigo, né? Glória a Deus, aleluia, que eu já vou estar aqui, amém? Lendo para nós meditar na palavra do Senhor, né? A oração de Davi, que a oração de Davi ele faz, né? Aqui no Salmo 142. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, e com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Aleluia, Jesus. Como um tema polêmico, né? Saídas fora do corpo, mas eu vou falar assim mesmo, que são experiências que Deus me deu. E eu não posso, aleluia, Jesus, tirar isso do livro da minha vida, porque está escrito no livro da minha vida, né? E se você gostar, dá um joinha, dá um like, se inscreva, né? Compartilha com os seus amigos e comentem se vocês têm dúvidas, se aconteceu isso com vocês já, né? Conte aqui para mim a sua experiência, porque eu tenho certeza que tem gente aí que tem experiências sobrenaturais, e às vezes nós pensamos, meus irmãos, que não é nada, né? Que para que Deus vai me levar a isso? Para que isso? Tudo tem um propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu propósito, né? E às vezes, por mais que nós não esteja em alerta,
naquele exato momento, mas lá na frente, Deus ele vai tirar as dúvidas, né? E experiências até que você não está passando no momento daquele, mas que você vai passar para ajudar outras pessoas. Eu acho assim, eu penso assim, amém? Então, a minha saída do corpo foi várias, né? Eu vou tentar lembrar aqui algumas e falar com vocês, né? Que eu estava dormindo, né? E de repente eu saí do quarto, e quando eu estava saindo do quarto, já aqui próximo, né? Que quando eu olhei à minha frente, olhei assim para o meu lado, tinha uma mulher de frente para a porta do meu banheiro, né? E eu olhei para ela, a aparência dela era uma mulher magra, alta, branca, loira, cabelos batia aqui mais ou menos. Ela estava com uma roupa, uma mini blusa, um short, mini short que fala, não sei, né? Só que ela estava segurando uma vela na sua mão. Só que aí, até então, quando eu avistei ela não tinha me visto ainda, mas quando ela sentiu a presença, que tinha alguém olhando para ela, que era eu, e eu falei, quem é essa mulher? Né, que quando ela sentiu a minha presença, né, que ela olhou para o lado, o rosto dela se transfigurou, parecia uma sombra. E quando ela abriu a boca, eram dentes pontudos, né? E aquela sombra assim, sabe, demoníaca. E eu corri para o meu corpo, que estava no quarto deitado. Glória a Deus. E toda vez que isso acontece, meus irmãos, né? Que eu saí fora do corpo foi instantâneo, eu não projetei, eu não fiz uma projeção, foi instantâneo, né? Então, sempre que acontece isso comigo, né, que eu vejo algo, né, que está de mal, de ruim, assim, eu tenho que ir correr. A minha alma, ela corre imediatamente para o meu corpo, né? Porque a minha alma, ela tem aquele instinto de proteger o meu corpo. Porque eu não sei te explicar, mas é como que eu não posso deixar o meu corpo sozinho, entendeu? Então eu vi o perigo e eu corri para o meu corpo. Eu tinha essa preocupação, aleluia, Jesus, de correr e proteger o meu corpo. Aleluia, Jesus, eu não sei te dizer ainda o porquê, né? Essa preocupação de guardar o meu corpo, né? A palavra de Deus fala que mente vazia é a oficina do diabo, né? Eu imagino que um corpo, eu não sei te dizer, né? Mas aí eu quero trazer aqui algo que ficou, e eu fui orar a Deus e eu falei, Jesus, simboliza essa mulher, né? São pessoas, meus irmãos, que Deus trouxe o discernimento para mim, são pessoas, né? Acendendo velas para mortos. Isso, meu irmão, não é legal. Não é bom você ficar acendendo vela para santo, anjo da guarda. Isso não existe, né? O único que está em trevas, que precisa de luz, é só o inimigo. E o inimigo, ele quer, né? Nos confundir, né? Quer confundir o povo dele. O povo, né? Que não tem conhecimento, né? Porque muitas das vezes se perde o ente querido,
né? E essa pessoa gosta de acender vela para esse ente querido, né? Só que esse ente querido não precisa de vela, não precisa de luz, né? Ele não precisa, né? Porque tudo que a gente tem que fazer, temos que fazer em vida. Depois que morreu, não tem volta mais, né? Então a gente tem que fazer orações para gente vivas. A gente tem que colocar nossas orações para gente vivas, não para gente mortas, né? E o inimigo iludibria essas pessoas, né? Que acende vela para ente querido, que acende velas para entes queridos, né? E quem recebe essa oração e quem recebe essa luz desta vela não é o seu ente querido, não é a pessoa amada sua que você está acendendo a vela, né? Anjo não precisa também de vela, gente, né? Que negócio é esse? O anjo da guarda precisa de vela se ele é um anjo de luz, né? Então coloca isso na sua cabeça, né? Que não se acende vela para mortos, nem para anjo da guarda e nem para ninguém não, porque Deus, ele é a própria luz. Ele é a nossa luz. É nós que precisamos de luz, os vivos. Entendeu? E Jesus, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus, ele é a nossa luz. Tá? Então é nós que precisamos de luz. Porque você fazendo isso, essas orações aí para anjo da guarda, orações para entes queridos, né? O inimigo, ele usa a fé dessas pessoas, ele usa as orações dessas pessoas até para fazer o mal para outras pessoas, né? Agora, por que ela estava no meu lar, né? Estava de frente para o banheiro, né? Quem não sabe, o meu banheiro dá de frente para a porta do meu quintal, né? Eu não sei se alguém estava fazendo orações contrárias sobre a minha vida, né? Mas eu quero alertar vocês, não façam isso não, meu irmão. Não façam isso não, porque isso não vem de Deus, né? E Deus, ele quis me mostrar, né, algo que estava acontecendo, que até então, no exato momento, eu estava desapercebida, né? E Deus, ele nos alerta, né? Nos alerta sobre isso, né? Pessoas que estão fazendo orações contrárias, que acendem velas, né, meus irmãos, para anjos da guarda, é o inimigo que está por trás, né? Ah, então eu não posso acender vela para mim? Não, faça enquanto ela está em vida. Depois que morreu, não. Agora vamos cuidar da nossa alma, da nossa vida, né? E foi isso que Deus, ele fez, colocou no meu coração para estar te falando, né? Agora, por que foi que ela enxergou a minha casa, né? Não sei te dizer. Talvez o inimigo usou uma forma de uma pessoa que já está falecida, e essa mãe está fazendo orações para essa filha, né? Está fazendo oração para essa filha. E o inimigo encontrou essa forma de se comunicar, né? Quem está aceitando essas orações não é a sua filha, não é a sua filha, né? Então nós temos que ter cuidado, muito cuidado, meus irmãos, quando nós estamos orando por alguém, estamos pensando em alguém. Isso é muito perigoso, isso atrapalha pessoas que não tem nada a ver, né? E porque ela estava aqui em casa, eu não sei te dizer, mas eu sei dizer de uma coisa, que os mortos não precisam mais de luz, né? Quem precisa de luz somos nós, os que estão vivos aqui na terra, né? E Deus, ele me fez a minha alma sair, né? Fez a minha alma sair para mim poder estar vendo isso, que no momento eu não entendi nada, eu fiquei até com medo, né? Se questionando por quê,
porque esta mulher estava na minha casa, né? Porque ela veio, esse inimigo veio, né? E se achou aqui na minha casa, não sei, mas eu quero alertar você, né? Que acende vela para entes queridos, que acende vela para anjo da guarda, que acende vela para seja lá quem for. Faça a sua oração, aleluia, Jesus, ao todo Criador, né? E tira a maldade do coração, porque Deus, ele ouve, ele está atento, os olhos dele estão atentos sobre toda a humanidade. Deus, ele sabe de tudo, né? E Deus, ele quis que eu tomasse uma atitude, né? De eu não aceitar, de eu exercer, aleluia, Jesus, como é que se fala? Exercer a autoridade do Espírito Santo, né? E repreender, né? Este mal que fazem em oculto, né? Para prejudicar nós aqui que estamos na terra, né? Aleluia, Jesus. Então foi isso, né? Que Deus, ele me deu essa saída do corpo, né? Aleluia, Jesus. E tem outra situação também, outra situação que Deus, ele, em outra hora eu fui na casa de uma irmã, né? Com uma outra irmã, né? Eu com meu esposo e essa outra irmã, né? E nós lá orando na casa dela, e Deus gerou no meu coração que era para fazer uma campanha de libertação, né? Na casa dessa irmã já evangélica, né? Ela evangélica, o esposo evangélico, né? Fazer uma campanha de libertação. Aí ela olhou para mim assim e falou de libertação, e ela não gostou muito bem, comentou com a outra, né? Com a outra, por que libertação? Se eu sou evangélica e meu esposo é evangélico, né? E a minha resposta foi porque todos nós precisamos de libertação em alguma área das nossas vidas. E se Deus, ele colocou no meu coração, eu tinha que obedecer. E eu falei para ela, então ela aceitou fazer essa campanha. Essa campanha de libertação na casa dela. Até então, meus irmãos, Deus não me mostrou, só falou isso, né? Eu estava ainda nova na fé, né? E a pessoa, quando não tem muito o discernimento, né? Ela não tem muito medo de falar, né? E nós fizemos essa campanha de libertação lá. O inimigo ficou muito furioso, né? Ficou muito furioso com a vida dela. Realmente ela caiu, ela caiu, né? Demoniada. Até então eu não sabia, né? Foi uma guerra espiritual tremenda aquele dia, né? E uma guerra, só que nós, né, a irmã que estava fazendo a campanha junto comigo, que ela estava fazendo a campanha junto comigo, ela não tinha óleo ungido, né? E nós também, né, meus irmãos, não tava assim, como é que se fala? Esperando isso, porque ela já era uma pessoa evangélica. Ele também já era uma pessoa evangélica. Então nós nunca caiu na nossa cabeça que ela ia cair demoniada com a legião de demônios, né? Aquela mulher estava com legiões de demônios. Era saindo um, entrando o outro, saindo um, entrando o outro. E nós não estava, a irmã que estava fazendo a oração lá, que estava repreendendo, né? Eu só estava só auxiliando, mas meu esposo, estávamos só auxiliando, né? Nós não estava com óleo de unção, né? Aí ela falou, eu preciso de um óleo de unção, e ninguém tinha óleo de unção. Então eu fui pedir para minha irmã, que a minha irmã morava próximo, né, a essa irmã. Então eu liguei para minha irmã e perguntei se ela tinha, né? Perguntei se ela tinha esse óleo. Aí tudo bem, liguei, ela falou que não tinha, já era tarde da noite.
né? Só que aí Deus trabalhou grandemente, tremendamente, né? Aí ela voltou, né? Quando ela voltou, quando acabou essa guerra espiritual, né? Ela falou, ela pediu, pelo amor de Deus, que não contasse nada a ninguém, né? No momento lá, né? Você pode estar percebendo que eu não estou citando nomes aqui, não vou relatar nomes aqui, né? Mas foi algo que aconteceu na minha vida e eu vou falar. Apesar que essa pessoa não está mais aqui conosco, né? Ela já se encontra com Cristo, aleluia, ela já não está conosco, né? Conosco, né? Neste mundo. Mas eu queria estar relatando algo que aconteceu, né? Então ela pediu para mim, não, para nós, né? Não comentar com ninguém, falar nada para ninguém. Eu falei, tudo bem, né? E foi a batalha espiritual, meus irmãos, e nós viemos para casa. Meus irmãos, quando eu cheguei em casa, me bateu uma disenteria terrível. Terrível, que uma disenteria, uma dor de barriga que não tem explicação. Não tem explicação, que eu não consegui. Foi uma disenteria tenebrosa mesmo, né? E nisso eu fraca, né? Aí eu dormi. Aí quando eu orei, fui dormir, né? Isso na mesma madrugada, né? Antes de amanhecer o outro dia. Foi quando eu estava vindo da casa dela, quando eu cheguei na minha casa, já deu isso, né? E quando chegou de madrugada eu orei, né? E fui dormir. E quando eu fui dormir, Deus ele me mostra em visão, né? Eu já dentro do quarto dela, lá na casa dela, né? Na mesma da hora, né? Que eu estava orando aqui, fui dormir. Eu me encontrava como se eu estivesse no alto, assim, no canto da parede. Tava a cama dela, igualzinho o quarto dela, realmente eu estava lá. E ela estava de joelhos na cama, orando. Só que uma parte da minha alma sabia, e a outra parte da minha alma é como se não soubesse. O que é que eu estou fazendo aqui, o que é que é? E a outra parte da minha alma, ela soubesse o que estava acontecendo. Eu não ouvia o que ela estava falando, mas a minha parte desta alma sabia o que ela estava fazendo, né? Então essa parte da minha alma falava: irmã, por que você está fazendo isso? Irmã, por que isso? Por que você está fazendo isso? Né? E a outra é como se fosse uma briga de almas, uma briga comigo mesmo, né? O que eu estava fazendo lá, o que era aquilo, e aquela outra parte da minha alma sabia o que ela estava fazendo, que ela estava orando, né? Ela se ajoelhou para fazer aquela oração, né? Aquela oração, aleluia, Jesus, contrária. Olha, que a gente faz o bem, meus irmãos. A batalha foi tenebrosa, a batalha aquele dia foi tenebroso, né? E essa pessoa estava fazendo uma oração contrária contra a minha vida e contra a vida da outra irmã. Que depois a outra irmã chegou no outro dia, chegou só pela misericórdia de Cristo, né? Então chegou o dia da gente ir lá novamente, né? Que era a campanha. Aí eu cheguei lá na casa dela, não entendendo muito bem porque a minha alma estava confusa, entendeu? Não sabia até então que era uma oração à contrária. Mas a minha parte da minha alma sabia que não era certo ela fazer aquilo. Vocês estão me entendendo? Não era certo ela fazer aquilo. Então eu cheguei lá na casa dela. Aí ela já foi falando: irmã Mônica, eu pedi para você não falar para ninguém e você falou, né? Porque a sua irmã esteve aqui na minha casa e falou. Eu falei, mas quando eu falei para minha irmã, eu liguei para minha irmã pedindo óleo e foi antes de você me pedir segredo.
né? Porque ela só me pediu o segredo depois que ela voltou, né? E quando eu falei para minha irmã, foi estar no processo. Eu já tinha falado, mas eu não falei com o negócio de espalhar. Mas eu fui pedir algo, né? E eu tinha que explicar para ela. E eu tinha que explicar para ela. Aí então ela veio falar comigo e eu expliquei isso para ela. E eu falei isso que eu estou falando para vocês, eu falei isso para ela realmente na hora lá. Então, aí na mesma da hora, meus irmãos, quando ela falou, então, irmã Mônica, me perdoe. Que quando ela falou essas palavras, me perdoe, aí foi a confirmação que ela estava fazendo oração contrária, né? É a gente fazendo bem e o inimigo fazendo isso. Então ela me pediu perdão, eu ainda, né? Falei, perdão de quê? Eu não estou entendendo. Ela falou, me perdoe, irmã Mônica, que eu não sabia que você tinha. Eu pensei que você tinha falado depois, né? E ela me pediu perdão, né? Mas Deus, você pode ver, meus irmãos, que foi uma batalha espiritual muito grande, né? Com a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos, né, vencer essa batalha. Ela foi uma mulher liberta pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. É que o inimigo, ele quer confundir nós, ele quer confundir o nosso caminho, ele quer colocar laço no nosso caminho, né? Porque até então eu não podia ter raiva dela, e sim do inimigo, porque até então ela não estava liberta. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, aquela família foi liberta. Ela foi liberta. Ela foi outra pessoa depois, né? Ela faleceu já nos pés de Cristo, né? E Deus, quando Ele quer salvar uma alma, quando Ele não quer perder a alma de um filho dele, aleluia, que Ele sabe, Ele envia anjos, aleluia, ao teu respeito e ao meu respeito, porque não é o meu trabalhar, né? É o trabalhar de Deus. Então nós temos que obedecer à voz do Senhor, né? Então eu quero relatar isso aqui, que são orações, né? Orações de pessoas que não estão libertas ainda. E é um alerta para mim e para você, que quem está em jogo por trás de tudo isso é o inimigo. É o inimigo que sai ganhando. É o inimigo que quer colocar uma pessoa contra a outra. É ele que quer colocar. Porque o inimigo sabia, se nós não concluísse aquela campanha, aleluia, a gente não tivesse concluído, tivesse dado ouvido ao humano, ao terreno, né? Se a gente tivesse dado ouvido às palavras terrenas, né? As palavras que o inimigo colocou na boca de pessoas, nós não ia ter o êxito, né? E o inimigo, ele quer nos parar. O inimigo, ele quer usar pessoas para nos ferir, né? O inimigo, ele quer usar, porque o inimigo, ele precisa de algo, meu irmão. O inimigo precisa de pessoas. Aleluia, Jesus. A palavra Satanás significa acusador. Ele veio para acusar. Ele veio para colocar dificuldades no nosso caminho. E se a gente não pedir discernimento de Deus, né, nós fica com raiva da pessoa e exclui ele. Olha como ele é. Tá vendo como é que ele é? E a gente quer excluir o inimigo, sendo que Deus, ele foi na frente e me mostrou, né? Porque ela estava sendo usada pelo diabo, ela estava sendo usada pelo inimigo para fazer essa oração, né? Então é o inimigo que está por trás, é o inimigo que pega as palavras, né, que nós verbaliza, pega essas palavras e vai trabalhar em cima delas, porque o inimigo só trabalha em cima de legalidades. O inimigo não pode trabalhar na minha, na tua vida sem legalidade. Então, se ele encontra uma pessoa que está verbalizando, que está dando legalidade para ele trabalhar, né, para trabalhar contra aquela pessoa, né? Porque ela se ajoelhou ali,
pedindo justiça para Deus. No coração dela estava pedindo justiça, pedindo algo que Deus não permitiu eu ouvir, mas que a minha alma sabia que ela estava fazendo uma oração ali ao contrário, né? Então, olha o perigo, meus irmãos, de a gente se ajoelhar e pedir o mal para outra pessoa, né? Porque uma fonte não pode jorrar duas águas, pode jorrar água boa e jorrar águas amargas, né? Então nós temos que colocar na mão do Senhor, na mão de Deus, né? Só que você pode ver que por mais que ela fez isso ainda, a alma dela, né? A alma dela, ela foi conversar comigo. Ela foi ali, ela entendeu. Ela entendeu o processo, ela entendeu, foi o próprio Deus que fez ela falar aquilo, que era para mim na época ter o discernimento, para mim ter o discernimento realmente que foi aquilo e para provar que realmente ela fez aquilo, né? E nós fizemos essa campanha, né, com todo amor, com todo carinho. Ela foi liberta para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, teve uma vida cristã plena, né, na presença do Senhor, mas não foi possível. Deus, ele quis salvar a alma dele, e assim ele fez, porque Deus, ele me mostrou no leito da morte dela, Deus me mostrou ela sendo salva, né? E Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, e Deus, ele sabe que o inimigo está planejando lá na frente, né? E quando Deus enviou, né, todo mundo sem entender, todo mundo ali evangélico, e Deus colocou no meu coração para fazer uma campanha de libertação, até por aí nós fica se questionando como eu sou evangélica, né? O ego, o orgulho, né? Quer tirar ali a concentração, né? Então ela não querendo muito aceitou, e Deus sabe todas as coisas, que quando ele quer salvar uma alma, né? Quando ele quer salvar uma alma, aleluia, Jesus, porque o inimigo aqui que nós temos que lutar não é contra carne e sangue, contra potestades, né? Nos lugares celestiais. E o inimigo, ele é assim, ele é astuto, ele precisa só de uma legalidade, de uma verbalização para poder trabalhar em cima, né? Então é o perigo de nós evangélicos, nós que servimos ao Senhor, né? Que aquela pessoa fez o mal pra gente, aquela pessoa, por mais que tenha feito, colocar nas mãos do Senhor, porque ele sabe trabalhar da forma dele, né? Porque Deus, ele não quer perder nenhuma alma. A nossa batalha aqui não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades nos lugares celestiais, né? E nós, como se tornamos filhos de Deus, quando nós servimos a Deus, né? O inimigo, ele quer colocar palavras na nossa boca para ofender outras pessoas, né? E Deus fala que não é para o sol se pôr sobre a nossa cabeça antes que nós venhamos pedir perdão, né? Não deixar aquele mal ali ficar batendo ali, porque pode criar algo maior, né? Então eu achei, Deus fez ela conversar comigo para ela saber. Então ela pediu perdão e não sabia, e eu relatei que quando ela pediu para não falar para ninguém, até então, porque não precisava nem ela falar, porque não precisa eu estar falando para todos, para o povo, o que aconteceu, né? Mas eu estou relatando aqui é o perigo de uma oração. Ela fez uma oração, ela não acendeu vela. Mas tem pessoas que acendem velas na inocência do seu ente querido, né? Sendo que quem é que está por trás disso? É o inimigo, né? Então vamos ficar alerta, meus irmãos. Não vamos acender velas na nossa casa. Vamos ter cuidado ao falar com o Senhor, porque o inimigo fica ao nosso derredor, né? O inimigo fica ao nosso derredor querendo ouvir. E eu sempre peço para Deus colocar um freio na minha boca, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, né? A nossa carne, a nossa coisa, ela quer, né? Ela quer falar. Eu falei, Jesus, né?
Me orienta meus passos, né? Orienta, né, o meu caminhar. Aleluia, Jesus. E estamos sempre em constante oração para com Deus. E foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu queria relatar isso com vocês. O perigo, né? De a gente estar orando. Amém? Glória a Deus. E foi isso que Deus colocou no meu coração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É só uma reflexão aqui com vocês. Amém? Eu queria relatar isso com você. Tem mais coisas para me falar. Tem mais outras projeções para me falar. Amém? Eu vou fazer outro vídeo, porque esse vídeo tá grande, né? O povo não quer mais assistir vídeos grandes, né? Mas se você tem um tempinho, se você está aí, né? É muito bom refletir nessas coisas, né? Que isso aconteceu comigo, né? Aconteceu comigo, né? E uma pessoa... Eu só estou relatando aqui se isso aconteceu com você já aconteceu, né? Você já saiu fora do seu corpo, Deus já te levou para outros lugares, né? Você já saiu fora do corpo. Fala aqui nos comentários, eu quero saber a sua versão. Amém? Beijo no seu coração. Fica essas palavras e que Deus, Ele nos livra, né? Como o salmista está falando aqui. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Só que aí ele fala de novo aqui, ó. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus permite, aleluia, Jesus, situações para que nós vivamos, que é para nós crescer na presença do Senhor. E que Deus, Ele cubra o seu lar, cubra a sua vida. Aleluia, Jesus. Que Ele cubra a sua casa. Aleluia, Jesus, com o sangue dele, com o sangue carmesim. Amém? Mande anjos ao seu lar. Aleluia, com espada desembanhada para desfazer toda a obra do inimigo. Aleluia, Jesus, não sei para quem eu estou falando isso aqui, mas eu sei, aleluia, Jesus, que quem está falando não mente. Aleluia, Jesus, Ele guarda a nossa alma se tão somente nós confiar os nossos passos no Senhor. Aleluia, Jesus, que o Espírito Santo esteja no seu lar, que o Espírito Santo te guarde e te livre, você e sua família, amém? Beijo no seu coração, fica com Deus.